Olá meus amigos, aqui é o professor Zanak que está falando, tudo bem? Esse é mais um vídeo do projeto Viajando com seu Psicólogo. E nós vamos falar sobre a nação do sol nascente. Vamos falar sobre o Japão. Eu estive em 3 cidades do Japão, Kyoto, Tóquio e Osaka. Minha experiência no Japão foi muito interessante. É outra cultura completamente diferente da cultura brasileira. Tudo é muito organizado, tudo é muito limpo, você não vê um papel no chão. Você não ouve barulho, as pessoas andam em silêncio, respeitando muito o espaço umas das outras. O metrô é lotado, mas ninguém se esbarra em ninguém, ninguém fala alto, ninguém ri alto. É uma cultura que valoriza muito o indivíduo, valoriza muito o outro, ao mesmo tempo que busca uma coletividade em plena harmonia. É uma sociedade muito rígida, muito hierarquizada, muito tradicional. Eu fui no restaurante comer sushi e aí eu pedi Coca-Cola para a garçonete. Ela franziu a testa e disse que não servia refrigerante, porque faz parte da tradição comer sushi tomando saquê. O metrô de Tóquio é enorme, tem algumas estações que tem mais de 20 saídas. Se você pegar o mapa e disser, quero ir para algum lugar, mas você não souber qual é a saída, você pode se perder e pode acabar saindo do subsolo e chegando com quilômetros de distância de onde você realmente gostaria de ir. Eu experimentei um terremoto. Eu estava no restaurante, ficava no 30º andar de um edifício. Sentado na mesa, de repente eu comecei a me sentir meio tonto. Eu percebi que o copo começou a chacoalhar e que as luminárias do alto começaram a tremer. Eu não entendi o que estava acontecendo. Quando eu olhei, os garçons estavam vindo nas mesas para acalmar as pessoas. Disseram, calma, é normal, acontecem desses todos os dias, daqui a pouco passa. E é verdade, poucos segundos depois, tudo se acalmou, exceto meu coração, porque foi um susto danado para um baiano experimentar um terremoto no Japão. Só que eles estão altamente acostumados, para eles não significava mais nada, ainda que tenha sido um susto muito grande para mim. O Japão é muito caro, tudo é muito caro. Um refrigerante é surreal, os hotéis são caríssimos. E como é um país muito superpopuloso, para um pouco espaço territorial, tudo é muito pequeno, tudo é muito confinado. Não existem restaurantes com 20 mesas, tudo lá é muito intimista, são restaurantes pequenininhos, menores do que lojas de shopping. A noite é uma noite muito movimentada, milhares de pessoas nas ruas, você circula, os letreiros luminosos chamando a atenção. O Japão tem muito essa correlação entre modernidade e tradição convivendo lado a lado. Cuidado, um zelo muito grande com suas tradições, mas ao mesmo tempo um olhar voltado para o futuro. A alma do Japão é baseada no Bushido, que é a palavra que resulta da soma de Bushi, guerreiro, e Do, caminho. É o código de conduta dos samurais, que foi posteriormente transmitido a todas as artes marciais em geral e que está impregnada na cultura japonesa. Para o Bushido, o objetivo da vida de um samurai era ter uma morte honrosa e uma vida virtuosa com propósito. O espírito de um guerreiro valoroso tinha de estar constantemente preparado para morrer. Por isso, era preciso que a cada momento você vivenciasse como se fosse o último. Tudo tinha que ser feito com o máximo de empenho. A morte tinha que ter um significado, não podia ser inútil. Desde criança, os samurais absorviam os conceitos budistas de reencarnação e não temiam a morte. O Zen budismo ensinou o guerreiro samurai a meditar. E com a meditação ele tinha autocontrole. Ele conseguia ter uma harmonia com o seu eu interior. O que, nos ditames da psicologia contemporânea, poderia ser definido como inteligência emocional, porque ele seria capaz de antecipar expectativas negativas sem ser dominado por uma ansiedade.
budismo, o shintoísmo também teve influência muito grande no Bushido. Shintoísmo significa literalmente caminho dos deuses e é a religião original do Japão. Acreditava na necessidade de honrar os ancestrais, acreditava que existiam deuses, divindades que estavam nos elementos da natureza, os kami. Outro terceiro elemento que foi constituinte do Bushido, além do budismo e do shintoísmo, foi o confucionismo, que impregnou a cultura japonesa com a necessidade da hierarquia, que norteava as relações interpessoais na família, no Estado. Existem alguns princípios do Bushido. O primeiro deles, lealdade, dever, o senso de lealdade e fidelidade ao Senhor. O segundo, honra. O principal elemento do caminho do guerreiro samurai é a honra, honrar sua palavra e até o fim naquilo que ele se propõe a fazer. Para o samurai, a morte não é eterna, mas a desonra sim. Por isso a honra é o principal elemento norteador da vida do samurai. Outro princípio é o heroísmo, a coragem, a bravura, não recuar, sempre seguir em frente, com muita autodisciplina, ter o autocontrole. Então a morte é inevitável. O que diferencia o samurai, o guerreiro das outras pessoas, é que a sua morte tem que ter um propósito, tem que ter um sentido, tem que estar a serviço de uma causa maior. Ética, justiça. O samurai não pode ser ganancioso, tem que fazer sempre o certo, fazer sempre o bem. O homem deve ser duro consigo mesmo, mas temperado pela bondade. Então, para o samurai, a ética, a justiça, um senso de promover o equilíbrio e a igualdade entre as pessoas era essencial. Sinceridade. O samurai tinha que ser transparente, verdadeiro, sincero, sua alma desnuda. A honestidade era o princípio do samurai. Compaixão, empatia, o zelo, o cuidado em relação ao mais frágil, em relação ao mais fraco. O samurai se colocava no papel de protetor, de zelador da justiça, de zelador da harmonia nas relações, sempre buscando servir. Samurai significa aquele que serve de maneira submissa, honrosa, zelosa, espiritualizada, disciplinada, sem temer a morte. Cortesia, amabilidade, educação, gentileza. O samurai, ele tinha autoconsciência, ele sabia do seu valor, da sua destreza, do seu poder. Mas isso não impedia que ele tivesse humildade, que ele tivesse o senso de serviço em relação aos mais frágeis. Então, a força só era utilizada em situações realmente de último caso, só em situações que realmente exigiam essa estratégia. A formação do samurai era uma formação integrada, interdisciplinar. Além de treinar muito com suas armas, de se desenvolver muito tecnicamente, o samurai também buscava evoluir espiritualmente. E ele precisava ser bom em outras artes. O ritual do chá, era importante saber lidar com o ritual das flores, o ikebana, com a poesia, com a literatura, com a caligrafia. O samurai, na verdade, ele era um ser integrado que rodava as máscaras, buscava uma diversidade de competências que fossem complementares. Antes de uma luta, o samurai se destacava do exército e se apresentava perante os adversários. Dizia seu nome, sobrenome, quem eram seus ancestrais, a quem ele estava a serviço. Se algo dava errado, se ele se sentia desonrado, ele cometia o harakiri, ou seppuku, que era o ritual de suicídio honroso para justificar perante os seus pares a sua derrota. Outro guerreiro japonês era o ninja. Havia uma grande diferença entre o ninja e o samurai. Ninja em japonês quer dizer homem sigiloso. Era aquele que age furtivamente. Qual era a diferença entre o ninja e o samurai? O ninja escondia sua identidade, atuava sorrateiramente, era especialista em armadilhas, era um mercenário, era um espião, era alguém que era mestre dos disfarces, quando estava errado fugia. Quem era o samurai? Aquele que era movido pela honra, que matava mostrando o rosto com uma justificativa, com um princípio. Ninja e samurai, ambos eram grandes guerreiros tecnicamente falando, mas os objetivos, os métodos variavam de maneira significativa.
Precisamos de muito mais samurais no mundo de hoje e muito menos ninjas. Pessoas que são furtivas, sorrateiras, que pensam apenas nos seus interesses de curto prazo. Precisamos cada vez mais de guerreiros, pessoas que são automotivadas, comprometidas, honradas, leais, sinceras, transparentes, verdadeiras, que têm compaixão, que têm zelo naquilo que fazem. Pessoas que têm uma preocupação com a sustentabilidade onde estão inseridas e onde estão integradas. Pessoas que integrem a espada e a pena, que tenham consciência do seu dom, consciência das suas potencialidades, mas também pleno conhecimento das suas limitações. Essa é a cultura do Japão, meus queridos. Viajando com seu psicólogo. História e psicologia estão imbricadas, complementares, e permitem que nós possamos aprender e evoluir nas nossas próprias trajetórias de vida. Sejamos mais samurais, menos ninjas. Que o Bushido guie nossa relação com o mundo e com os desafios e oportunidades que a realidade nos impõe. Arigatou gozaimasu.